Senhor, meu Deus, meu Pai, em nome do Senhor Jesus Cristo, apresento o teu filho em tuas mãos. Que o Senhor, Pai amado, Pai querido, venha, Senhor, usar ele nesta noite conforme o teu querer e a tua direção, meu Pai. Que neste momento, Pai amado, Pai querido, que o Senhor venha jogar por terra toda distração, que o Senhor venha jogar por terra todo desânimo, toda preguiça, cansaço físico, mental, tudo aquilo, Pai amado, Deus querido, qual impede o teu agir, o teu operar, o teu sobrenatural para com as nossas vidas nesta noite, meu Pai. Nós viemos aqui, Senhor, nesta noite para render louvor e adoração a teu nome, meu Pai. E que nada venha impedir o sobrenatural de descer nesta casa. Que nada venha impedir da tua graça, da tua misericórdia descer neste lugar, meu Deus. Que o Senhor venha tomar os teus filhos em tuas mãos. Que o Senhor venha falar através da vida dele aos nossos corações, meu Pai. O Senhor conhece a cada um nesta noite. O que cada um precisa, o que cada um necessita. Então fala conosco conforme o teu querer e a tua vontade. Toma o teu filho em tuas mãos para falar com a tua igreja nesta noite. Que não seja, Senhor, aquilo ao qual venha satisfazer a nossa vontade, mas que venha ser a tua vontade a prevalecer neste lugar. É o que nós te pedimos nesta noite, Senhor. Toma conta deste lugar. Que o Senhor venha estar na direção e no controle, meu Pai. Usa o teu filho em tuas mãos conforme o Senhor já tem usado. Mas que nesta noite venha ser de uma maneira extraordinária, Espírito Santo de Deus. Pega ele em tuas mãos, conduza, direciona, conforme o teu querer e a tua vontade. E que nós venhamos sair desta noite, meu Pai, saciado e agraciado pela tua presença, é que nós te pedimos, já bendizemos e engrandecendo o teu nome, em nome de Jesus. Receba o servo de Deus com as palmas que adora o nome do Senhor, amém? Meus irmãos, a paz do Senhor, vocês estão felizes nessa noite? É muita gente para pouco glória. Vocês estão felizes nessa noite? Eu sei que está um pouco calor, mas também a chama do Espírito Santo está entre nós. Estou muito feliz de poder estar retornando a essa casa. Louvo a Deus por mais essa oportunidade. Quero louvar a Deus pela sua vida, você que veio adorar o Senhor nessa noite. Deus tem uma palavra para o seu coração. Eu gostaria que, sem demora, você abrisse a sua Bíblia comigo, na primeira epístola do apóstolo João, o capítulo de número 2, o versículo de número 28. Enquanto você localiza, eu quero externar minha gratidão a Deus pela vida do pastor José, pela vida da pastora Adriana. Obrigado pelo convite, obrigado pela recepção, obrigado pelo carinho. Que Deus possa abençoar ricamente, que Deus possa continuar preservando essa família, esse casal, dando saúde, graça, sabedoria, que o Espírito Santo possa instruir em todas as coisas para a glória de Deus, tá bom? Deus abençoe os pastores, amigos, colegas também, que estão aqui, os pastores, os irmãos que vieram de outras igrejas adorar o Senhor nessa noite, juntamente conosco. Que Deus possa abençoar a vida de cada um, em o nome do Senhor Jesus. Amém? Queridos, quem achou, diga graças a Deus. Primeira epístola do apóstolo João, capítulo de número 2, o versículo é o de número 28, amém? Que diz assim a palavra do Eterno: E agora, filhinhos, permanecei nele, para que quando ele se manifestar, possamos ter confiança e não sejamos envergonhados diante da sua vinda. E agora, filhinhos, permanecei nele, para que quando ele se manifestar, possamos ter confiança e não sejamos envergonhados diante da sua vinda. Amém? Pode se assentar. Se você pode dar glória a Deus, aleluia, porque o Espírito Santo do Senhor Jesus está aqui nessa noite. Amém? Queridos, me dá 20 minutos da sua atenção. Eu vou ser direto, simples e objetivo nessa noite. Vai dar tempo de você sair daqui e ainda jantar
e ser feliz para a glória de Deus. Amém? Ao final do culto, eu vou estar ali do lado de fora. Eu trouxe alguns alfajor comigo. Se você puder, passa ali, abençoa minha vida, meu ministério, me ajuda a continuar pregando a palavra do Senhor. Amém? Que Deus vai retribuir 100 vezes mais para a glória de Deus. Amém? Queridos irmãos, amém? Me dê 20 minutos da sua atenção. Eu começo bem devagarzinho, mas a gente pega o embalo e a gente vai embora, tá bom? Deus é fiel. Meus irmãos, todos nós sabemos que o Novo Testamento é dividido em 4 partes. A primeira parte é a que vale os 4 evangelhos, conhecido por nós como Mateus, Marcos, Lucas e João. A segunda parte é conhecida como o livro de Atos dos Apóstolos, escrito pelo Dr. Lucas. A terceira parte é conhecida como as 13 epístolas escritas pelo apóstolo Paulo. A quarta parte é conhecido como 8 epístolas gerais. E a última parte é conhecido como a famosa carta ao Apocalipse. A primeira epístola do apóstolo João é conhecida como uma das 3 epístolas gerais. Apesar da primeira epístola não ter as características de uma Clemente de Alexandria, Orígenes, Tertuliano, classificam a epístola como sendo de João. E Irineu também, que viveu do ano 120 a 200 depois de Cristo, e que também foi discípulo de João e bispo da igreja de Esmirna, classificam uma obra como sendo de João. Porém, todos nós sabemos que ao todo João escreveu 5 literaturas: o evangelho que leva o seu nome, as 3 epístolas gerais e a famosa carta ao Apocalipse. Olha para cá, foi um período em que quem se assentava no trono era o grande Domiciano. Alguns datam o ano da epístola do ano de 80 a 90, porém alguns outros de 90 a 95, pois quem se assentava no trono aqui era o grande Domiciano, filho de Vespasiano, irmão do grande general Tito. Suetônio diz que só em janeiro mais de 5.000 cristãos foram brutalmente espoliados. Pastor, e o que é ser espoliado? É quando a pessoa tinha a pele arrancada do seu corpo cirurgicamente, e depois eles eram costurados em peles de animais e jogados para ser devorado aos cães de caça. Mas Jesus disse que isso iria acontecer. Em João capítulo 16, versículo de número 1, Jesus disse: eu tenho muitas coisas para vos dizer, mas vocês não estão preparados para ouvir. Mas chegará um tempo em que muitos desejarão lançar mão em vós, e qualquer um que lançar mão em vós, cuidará estar fazendo um trabalho a Deus. João capítulo 16, versículo de número 13, Jesus disse: eu vou para o Pai, porque se eu não for para o Pai, o outro não virá, o Consolador. Joel Leitão de Melo, no livro Tipos, Sombras e Figuras da Bíblia, ele fala sobre o Espírito Santo, e ele diz que o Espírito Santo é água, fogo, selo, pomba e poder. Mas Jesus, quando fala do Espírito Santo, Jesus não usa esse termo. O termo que Jesus usa é o termo Consolador. A palavra Consolador vem do grego Paracletos. A palavra Paracletos significa advogado, ou aquele que está ao lado, ou aquele que abraça em momentos de depressão e conforta em momentos de desespero. O que Jesus estava querendo dizer é que a igreja seria perseguida, machucada, oprimida, mas o Espírito Santo da promessa estaria com ela todos os dias até a consumação do século. Aleluia! O interessante é que tudo começou depois da morte de Cristo, no dia da Páscoa. A Páscoa que sucedeu à morte de Cristo, Estevão estava revoltado, porém cheio do Espírito Santo. Em Atos capítulo de número 6, depois de dar o testemunho, desde a conversão, olha para cá, desde a conversão
até a crucificação de Cristo, até o surgimento de Adão, a crucificação de Cristo. A Bíblia diz que o Sinédrio expulsam Estevão para o lado de fora da cidade, e o lado de fora ele é brutalmente apedrejado. Pastor, e o que era o Sinédrio? O Sinédrio, ele foi criado pelo grande escribas Esdras, quando o mesmo estava dentro da Babilônia, quando Nabucodonosor levou o povo cativo no ano 605 a.C. O Sinédrio funcionava como o Supremo Tribunal Federal Judaico da época, concedida ou firmada por 72 cadeiras, mas somente 71 eram ocupadas por pessoas das classes altas das famílias de Jerusalém, escribas, fariseus e doutores da lei. E eu preciso que você entenda que o Sinédrio, ninguém poderia casar se não tivesse as 71 assinaturas do Sinédrio. Ninguém poderia separar se não tivesse as 71 assinaturas do Sinédrio. Ninguém poderia ser levado diante do tribunal, receber a sentença e ser julgado se não tivesse as 71 assinaturas do Sinédrio. Depois que Estevão dá o testemunho, desde Abraão até a crucificação de Cristo, o Sinédrio, quando ele se assenta no trono, ele lança a mão em alguns líderes da igreja primitiva, pois o maior sonho dele era ser o grande rei da Galileia. Mas quando ele se assenta no trono da Judeia, ele lança a mão em alguns líderes da igreja primitiva para ganhar fama e também notoriedade. Mas quando ele percebe que isso está funcionando, pois o povo começa a ovacionar e chamá-lo de Deus, ele também captura o grande apóstolo Tiago. John Fox, no livro Os Mártires da Igreja Primitiva, diz que nesse momento Tiago, em Atos capítulo 12, acaba de chegar da Itália, pois estava fazendo a obra missionária. É quando ele vai ser decapitado, mas Pedro vai ser colocado na prisão para ser executado logo depois da Páscoa. Mas a Bíblia diz que a igreja estava em incessante oração pela vida de Pedro. O anjo desce durante a noite, abre as portas da prisão e arranca Pedro lá de dentro. Eu vou liberar a primeira palavra profética nesta noite, nesse congresso de 9 anos. Enquanto você está aqui, Deus está enviando o anjo para abrir cadeias lá na tua casa. As cadeias vão ser abertas, as prisões vão ser abertas. Aleluia, Deus vai entregar vitória para alguém. Eu não sei quem veio aqui adorar, mas assim diz a boca do Deus Todo-Poderoso: o diabo não vai matar você, não vai destruir a tua casa, não vai destruir teu ministério, porque enquanto você adora, ora, glorifica, tem Deus enviando o anjo para dar livramento. Se alguém acredita nessa palavra, levante a mão direita para cima, abra a boca, glorifica o nome dele, porque eu já estou sentindo a glória. Eu vou liberar uma palavra: 1000 vai cair do teu lado, 10.000 tua direita, mas você e a tua casa nessa noite está recebendo o livramento do céu. Quem acredita, levante a mão, abra a boca e dá glória para ele, porque ele está aqui. Aramando Calamachúria. Eu vim aqui na qualidade de profeta liberar uma palavra que Deus está enviando livramento para alguém. Vai valer a pena as lágrimas que você derramou, vai valer a pena as traições, as perseguições, as humilhações, a rejeição. Deus vai cumprir o que tem te prometido. Se alguém acredita, glorifica. Ai. Em Atos capítulo de número 12, Tiago vai ser decapitado, mas Pedro recebe livramento da prisão. 18 anos depois, olha para cá, 18 anos depois, quando passa o período Júlio Claudiano. Pastor, e o que é o período Júlio Claudiano? É quando passa alguns imperadores por Roma, entre eles Júlio César, Otávio Augustus,
Tibério, Calígula e o grande Cláudio Otávio. Cláudio Otávio vai ser o grande sexto imperador de Roma, filho da imperatriz Agripina. O imperador Cláudio Otávio fica apaixonado pela jovem donzela Agripina, se casa com ela, mas o que ele não sabia é que a donzela era visionária. Em um grande banquete, ela prepara um grande jantar e envenena o imperador Cláudio Otávio para colocar o seu filho Nero de 16 anos no trono. Olha para cá, quando Nero se assenta no trono com 16 anos de idade, John Fox vai dizer no livro Os Mártires da Igreja Primitiva que dos 16 anos de idade até os 20 anos de idade o governo do jovem foi tolerável, mas quando ele completa 20 anos de idade, ele começa a dar vazão a toda espécie de atrocidade, maquinação e perseguição contra o ser humano. Alguns dizem que ele é lunático, outros demoníaco, e alguns dão para ele a sigla da Gimátria, chamando ele de 666, dando para ele o título de besta e de demônio. Pastor, por quê? Porque quando ele completa os seus 20 anos de idade, ele se casa pela primeira vez, e ele se casa com uma jovem chamada Cláudia Otávia, filha do imperador Cláudio Otávio. Mas quando ela estava grávida de aproximadamente 8 meses de gestação, em uma briga, em uma discussão, ele começa a dar joelhadas no seu ventre, é onde ela perde a criança e também acaba morrendo. Ele se casa uma segunda vez, e o nome da sua segunda esposa era Messalina. Messalina era a mulher que ele mais amava, porém ele desconfia que ela estava tramando contra ele. É quando ele chama os seus soldados, juntamente os seus conselheiros do braço direito, chamado Luciano e Sêneca, e manda executar a sua segunda esposa. Ele se casa uma terceira vez, olha para cá, mas agora já não é mais com uma mulher, agora é com um jovem chamado Esporo. Esporo era um jovem que tinha os traços da sua primeira esposa, a imperatriz Cláudia Otávia. Ele chama o menino para um grande banquete, trava os portões do palácio e manda os seus médicos cirurgião castrar o menino, veste o menino de imperatriz e começa a desfilar com o menino dentro de Roma. Quem olhava para Nero dizia: ele é lunático, demoníaco, ele é inimigo do ser humano. Olha para cá, depois disso ele ainda não sustentava no seu coração, ele ainda não satisfeito, ele vai até o governo romano, olha para cá, e ele chega diante do Senado e pede um grande espaço. Isso me chama atenção. Para quê, pastor? Esse espaço era para criar um grande templo dourado com a epígrafe do seu nome, mas o Senado, sabendo do histórico dele, vai negar. É quando ele tem uma ideia inusitada. E qual é? Vou colocar fogo nas 14 cidades de Roma. É quando dia 14 de julho do ano de 64, ele coloca fogo nas 14 cidades de Roma. Das 14 cidades, meus irmãos, 10 vão queimar a fogo. O fogo vai matar mais de 5 milhões de cristãos. Milhares de pessoas morreram soterrados. Milhares vão morrer, pois estavam inalando a fumaça do grande incêndio. Ele não satisfeito no seu coração, olhando a matança, ele pega a sua lira, se veste de ator e sobe na alta torre de Mecenas e começa a recitar versos de Homero, a canção do incêndio de Troia, olhando Roma queimar e milhares de cristãos morrer ao fio da espada. Olha para cá, é quando os seus soldados começam a procurar, e os soldados percebem que ele está na torre. Os soldados chegam desesperados e diz: o imperador Nero, o que tu estás fazendo em cima dessa torre, vendo a cidade pegar fogo e milhares de pessoas morrer? Para aliviar sua culpa, olha para cá, e tirar a responsabilidade dos seus ombros, ele, para matar 2 coelhos com uma cachadada só, coloca a culpa no cristãos. Pastor, por quê? Porque a única religião considerada e aceita pelo Senado era o judaísmo na época. O cristianismo estava nascendo, e pelo fato de estar nascendo, o Senado não aprovou o cristianismo como uma religião. Então, o cristianismo nessa época
época era considerado uma seita. Aqueles que eram chamados de cristão, antes de ser intitulado cristão, eles tinham um nome, Pastor Luiz. E qual era o nome que eles tinham? Os do caminho. Em Atos capítulo de número 9, você vai ver que Saulo, respirando ameaças de morte, vai até os sumos sacerdotes e pega a carta de autorização para descer para Damasco. Por quê? Porque se ele encontrasse aqueles que se diziam do caminho, ele traria preso para Jerusalém. Pastor, e quem eram esses do caminho? Eram os seguidores de Jesus de Nazaré, porque Jesus disse: eu sou a verdade, eu sou a vida e eu sou o caminho. Jesus disse: eu não sou o atalho, não, eu não sou o caminho mais fácil, não, eu não sou o trieiro, não. E o que tu és? Eu sou o caminho, eu sou a verdade e eu sou a vida. É quando o imperador Nero olha e diz: pastor José, foram os cristãos que colocou fogo na cidade, já que o cristão era considerado uma resistência naquela época, porque não fazia parte dos banquetes romanos, a qual eram sacrificados a deuses. Olha para cá, ele disse assim: agora é o momento da gente exterminar o cristianismo. É quando mais de 1,5 milhão de cristãos vão morrer brutalmente assassinados. Pastor Luiz, como que eles vão morrer? Milhares vão receber roupas enrijecidas com cera. Olha para cá, vão ser amarrados em pedaços de madeira e eles recebem piche na sua cabeça, aonde os soldados romanos colocavam fogo neles. Milhares vão receber a sentença de ser crucificado de cabeça para baixo. Milhares vão ser estrangulados, outros decapitados, outros vão ser jogados no mártire do Coliseu para ser devorado pelos leões famintos que há mais de 2 semanas não comia. Gente, essa foi a realidade da igreja primitiva, essa foi a realidade a qual a igreja de Atos cresceu. É por isso que você está aqui. Por quê? Porque milhares de pessoas decidiram morrer, mas não negaram o nome do Senhor. Agora tu quer negar o nome de Jesus porque a porta de emprego fechou, porque não tem carne na tua mesa, porque o irmão olhou feio para você, porque você não tem oportunidade. Gente, isso aí é mamão com açúcar. Tem gente lá atrás que perdeu a cabeça, mas não negou o nome do Senhor. Tem gente que foi crucificado, o leão comeu vivo, mas disse: eu estou morrendo, mas a glória ainda continua sendo de Deus. Eu não sei quem vai pegar, mas eu vim aqui nessa noite com vontade de pregar. Se for pregar, prega. Se for cantar, canta. Se for louvar, louva. Se for apacentar, apacenta. Se for reger, reja. Faça o teu melhor, mas não nega o nome do Senhor. Levante a mão direita para cima, levante a esquerda também. Olha para quem está do teu lado e diga: seja crente. Ainda que você venha perder a cabeça, não nega o nome do Senhor. Pode estar sendo perseguido, mas a glória. Está sendo caluniado, mas a glória. A porta fechou, mas continua crente. Não tem oportunidade, mas continua adorando, porque eu não adoro Ele por aquilo que Ele pode proporcionar. Eu adoro Ele por aquilo que Ele é. Ele é santo, Ele é justo, é verdadeiro. Jeová Sabaote, maravilhoso, conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade. Quem acredita no príncipe da paz, levante a mão, recebe a presença dele. Abre a tua boca, glorifica agora. Eu vou dar 10 segundos para você adorar. Eu vou dar 10 segundos para você adorar. 9, Deus é o teu socorro bem presente na angústia. 7, Ele é o cavaleiro do cavalo branco. 6, 1000 cairão do teu lado, 10.000 à tua direita, mas Deus não permitirá que você seja atingido. Uramaia, Uramachúria. Só quem é pentecostal, levante a mão. Só quem trouxe o glória para o culto, só quem trouxe o aleluia e deixou o diabo envergonhado, levante a mão, dá um salto da cadeira, glorifica Ele, porque Ele está aqui.
que você está aqui nessa noite, crente, porque tem gente que morreu, mas não negou o nome do Senhor. Ei, irmão, eu preciso falar isso. Eu não posso levar para minha casa, mas a minha geração está precisando entender o que é evangelho. É por isso que Isaías, no capítulo 53, ele disse: Senhor, quem deu crédito à nossa pregação? Jesus, ele ainda é o mesmo, ele não mudou. A porta do céu continua estreita, irmão. A porta do céu ainda continua estreita, ela não passou por reforma, e o contato do céu continua o mesmo. É oração, leitura da palavra, jejum, santificação e renúncia. Vou continuar. O contato no céu continua o mesmo. Oração, leitura da palavra, jejum, santidade e renúncia. Eu não sei quem vai pegar, mas se você chegou caído, ele te levanta. Se você chegou fraco, ele te fortalece. Se você está enfermo, ele te cura. Tem um anjo de cura passando aqui nessa noite. Tem um anjo de cura passando aqui. Ele está operando milagre. Você pode só agora. Vira pro irmão que está do teu lado e diga: você é da geração raiz ou você é da geração Nutella? Anagassúria. Eu vou repetir porque tem gente que fingiu que não entendeu. Tu é da geração raiz ou tu é da geração Nutella? Tu é vaso de barro ou é de porcelana? Não me toca, não me critica, não fala não pra mim, não abafa, não sufoca o artista aqui, a estrela é ele, tudo é pra ele, a glória é pra ele, o louvor é pra ele, por meio dele, para ele são todas as coisas. Se alguém acredita, abre a boca, dá glória pra ele, porque... Mais de 5 milhões de cristãos, gente, vão morrer brutalmente assassinados por não negar o nome do Senhor, por não fazer parte dos sacrifícios consagrados a deuses, por não se prostrar diante das imagens feitas por mão de homens. Ei, lamanto calachura. E hoje a gente tem vendido a nossa promessa por um prato de lentilha. A gente não tem tempo de orar, porque o Facebook, o Instagram, o WhatsApp, o Twitter está tomando o espaço e o tempo que é de Deus. A gente passa 4 horas cuidando da vida dos outros, mas a gente não tira 20 minutos de oração e quer que o milagre aconteça. A porta abre, o anjo desce, escada. Oh meu Deus, eu vim trazer uma palavra de Deus. Deus vai pegar você, vai trazer você no eixo do centro da vontade dele, e tu vai ver o céu pro lado de dentro. Se prepara para ter a experiência com ele nessa noite. Mais de 5 milhões de cristãos morreram brutalmente assassinados. Olha para cá. Depois disso, Nero percebe que está insustentável com o Senado. É quando ele comete suicídio. Olha para cá. Isso acontece no ano 64 a 68 depois de Cristo. Olha para mim. Quando ele comete suicídio, vem o período dos 4 imperadores que passam em um ano só. Entre eles estão Galba, Otão, Vitélio e Vespasiano. Vespasiano é levantado pela corte romana, e quando Vespasiano se assenta no trono, ele envia o seu filho general Tito, olha para cá, para apaziguar a rebelião judaica que estava acontecendo no ano 66. Quando o general Tito chega em Jerusalém, ele vai cortar os aquedutos de comida e também os abastecimentos de água. É quando vai se cumprir Mateus 24:15, quando Jesus disse: quando vocês verem
Jerusalém cercada por exército. É a desolação que profetizou o profeta Daniel. Quem estiver no monte, fuja. Quem estiver no campo, não volte. Quem estiver no telhado, não desça. Ai das grávidas e ai das que amamentam. Pastor Luiz, por que ai das grávidas e das que amamentam? Porque a fome era tão intensa dentro de Jerusalém, que as mulheres que estavam grávidas, os soldados romanos chegavam, abriam as suas barrigas, pegavam o feto e jogavam na lata do lixo, enquanto outras vinham correndo e pegavam e começavam a comer, com sola de sapato e cinta de couro. A história diz, escrita por Eusébio de Cesareia, no livro A História Eclesiástica da igreja primitiva. Ele diz que até mesmo escudos que estavam revestidos com peles de animais, eles estavam arrancando para poder consumir, para não morrer de fome. Essa foi a realidade da igreja. Gente, milhares de pessoas vão morrer, mas nessa época o general Tito morre com uma bactéria no cérebro. É quando vem a próxima gestão. Pastor, e quem é que se assenta no trono na próxima gestão? Vem comigo. Domiciano, quando ele se assenta no trono, ele quer formatar o reino, ou seja, ele quer unificar o governo, fortalecer o governo, pacificar o governo, trazer prosperidade. É quando ele chama os seus generais, ele chama os seus soldados, envia os seus soldados, olha para cá, para poder confiscar bens de autoridades dentro de Jerusalém. Esses soldados é chamado como lictores. Pastor, e o que é lictor? Lictor era um soldado romano com uma machada nas costas. As casas que eles entravam, irmãos, eles arrasavam com a casa, puxavam mulheres idosas, mulheres grávidas, cortavam braço, perna daqueles que não queriam obedecer e se submeter à palavra de ordem do imperador. Essa foi a realidade da igreja. E nessa perseguição, pastor José e pastor Adriano, vai ser achado o paradeiro do apóstolo ancião João. João aqui era o pastor que supervisionava as 7 igrejas pastores da Ásia Menor. Entre elas estava Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardes, Filadélfia e Laodiceia. Ele chama João diante do tribunal. João está cansado, cabelo branco, pé de galinha, corcunda, cansado, fadigado, e ele diz: esse velho é o líder das igrejas. Pega ele e joga dentro de um tacho de óleo fervendo, e acabou o problema. A igreja vai acabar, os irmãos vão se dispersar. Mas João era um pastor bíblico. João não era um pastor que levava a igreja no jogo de luz, não, nada contra isso, mas João era um pastor bíblico que ensinou a igreja a amar a palavra, viver a palavra, andar na palavra. Ainda que o pastor viesse ser ferido, as ovelhas não iriam se dispersar. A história diz, escrita por Eusébio de Cesareia, que quando eles pegam João, jogam dentro de um tacho de óleo fervendo, do mesmo jeito que João desceu no óleo borbulhando, foi o mesmo jeito que João vai se levantar, porque Deus ainda tinha um propósito na vida de João. Olha para cá e vem comigo. É quando ele olha e diz: esse velho só pode estar protegido por um tipo de divindade, então já que eu não posso matar, eu vou exilar ele na ilha, vou deixar ele longe da igreja, longe da família e longe dos irmãos. João com aproximadamente 95 anos de idade, eu tô todo arrepiado aqui, ele dizendo: eu vou morrer aqui. Não tem Facebook para ninguém saber onde eu tô, não tem Instagram, não tem jornal, não tem. E o que vai acontecer? Eu vou morrer aqui. Mas a Bíblia diz no capítulo 1, no versículo 1, no livro de Apocalipse, ele vai dizer: estando eu na ilha de Pátimos, por causa da palavra e do testemunho de Jesus, longe da igreja e dos meus irmãos, eu ouvi de trás de mim uma voz como de trombeta, e quando eu olhei, eu vi um ser que os seus cabelos eram brancos como a neve, seus olhos eram como chama de fogo, da sua boca
boca saiu uma espada aguda, no seu peito tinha um cinturão de ouro, e na orla do seu manto escrito Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Ele olhou para mim e disse: não temas, João, porque eu ainda tenho as 7 igrejas que simbolizam as estrelas na palma da minha mão. Eu estou chegando para te fazer companhia. Eu não sei quem vai pegar, mas olha para quem está do teu lado e diga: não se corrompa, não se venda, não troca a promessa por um pato de mentira, não venda a tua alma para o diabo, não faça pacto, não receba propina, continua fiel, porque Jesus vai chegar para justificar. Quem acredita, levante a mão, em nome de Jesus. Ajuda o pregador a pregar, levante a mão, só quem trouxe glória, abre a boca e dá glória, até chegar no terceiro céu. Eu estou sentindo a presença do noivo aqui nessa noite. Quem está sentindo a presença dele? Quem está sentindo o que ele está falando nessa noite? Quem está sentindo? Quem está sentindo? Quem está sentindo? Quando João tem essa visão, João entende que Jesus está se revelando, que ele não estava sozinho, gente, que ele não estava abandonado, que ainda que os amigos, a igreja, os irmãos abandonaram e esqueceram e acharam que João estava morto, mas há um Deus no céu que está olhando o que a igreja está passando na terra. Foi esse período que João vai escrever a primeira epístola do apóstolo. É quando ele vai escrever a epístola e ele diz: filhinhos, fiquem firmes, para que vocês não sejam surpreendidos e envergonhados no dia do Senhor. Se você olhar no capítulo de número 2, no verso 8, um pouco acima, ele vai dizer: filhinhos, essa é a última hora. Essa é a última hora. E o que significa, João? E como vós ouvistes que o anticristo há de vir, e mesmo agora há muitos anticristos, por isso sabemos que é a última hora. Olha para cá, verso 19: eles saíram de nós, mas não eram de nós, porque se fossem de nós, teriam continuado conosco, mas eles saíram para que se manifestasse que nem todos eles eram de nós. Eu não sei quem vai pegar isso aqui, mas João está dedicando a primeira epístola a um grupo chamado gnosticistas. Missionária, quem eram os gnosticistas? Gnosticistas é uma palavra grega que vem da palavra gnosis. A palavra gnosis significa ensinamento secreto. Olha para cá. Há um grupo dentro da igreja que depois que João foi exilado, eles começaram a criar uma metodologia. Pastor, e qual era essa metodologia? Eles tiveram uma conclusão: já que o meu corpo é natureza terrena, pecaminosa, má, descendente adâmica, caída, e dentro dele existe um espírito que é santo, que é luz e que é bom, por que eu não posso fazer de dia o que a minha carne quer, e à noite eu vim para a igreja adorar como se nada tivesse acontecido? De dia eu alimento a minha carne, e de noite eu fortaleço o meu espírito.
É por isso que João vai dedicar a primeira epístola dizendo: não há comunhão da luz com as trevas. Ou você faz a vontade de Deus ou a vontade do diabo. De uma fonte não pode jorrar água doce e água salgada. Não mistura o santo com o profano. Não mistura a luz com as trevas. Não mistura o altar de Deus com o altar de Baal. A diferença entre o que serve e o que não serve, entre a luz e a treva. Só quem a luz levante a mão. Só quem não vai se vender, adora Ele. Olha isso para a gente poder encerrar. No capítulo 1, no versículo de número 7 de Apocalipse, se você quiser abrir aí, João vai dizer assim, ó: eis que ele vem com as nuvens. E todo olho há de vê-lo, até mesmo aqueles que o transpassaram, e todas as famílias da terra se lamentarão por causa dele. Eu preciso que você entenda que essa nuvem que João está dizendo, quem fala aqui não é Deus, não é Jesus, é João. João está tendo a revelação que Jesus voltará. Jesus se revelará. Gente, essa nuvem que João está dizendo não é a nuvem que a gente aprende na escola, na matéria de ciências, que os rios, lagos, mares evapora, condensa formando as nuvens, cai a chuva, evapora, condensa e precipita. Não, essa nuvem aqui é a nuvem da glória de Deus. Essa nuvem na tradição judaica é conhecido como parousia. Pastor, o que é parousia? É duas palavras gregas: para, que significa ao lado, ousia, ou seja, revelação, chegada, de repentemente. Então essa nuvem simboliza a Shekinah, ou seja, é a revelação de Jesus para a sua igreja. O que João está querendo dizer aqui é o ponto de, aleluia, final que Jesus coloca para poder fechar a porta da graça. Aqui, quem pregou, pregou. Quem não pregou, não prega mais. Quem cantou, cantou. Quem não cantou, não canta mais. Quem viveu santidade, viveu. Quem não viveu, não vive mais. Quem pastoreou, perdoou, abraçou, amou, fez a obra, fez. Não fez, babau. Porque aqui a porta da graça está se fechando. Pastor, me prova na Bíblia. Ele vai dizer: e todo olho há de vê-lo, até mesmo aqueles que o transpassaram. Sabe o que significa a palavra transpassar no grego? Que é a língua original do Novo Testamento. Significa aqueles que rejeitaram ele violentamente, aqueles que rejeitaram ele conscientemente. Sabiam o que tinham que fazer e não fizeram. Sabiam que tinham que executar e não executaram. Eles fizeram pouco caso da palavra. Eles pouco estavam se lixando para a obra de Deus. Não valorizava a palavra, não honrava os profetas, não abençoava os que Deus levantava. Então aqui é o juízo de Deus para honrar a igreja e abater os ímpios, justificar a igreja e colocar por terra o falso profeta, justificar a igreja, mas colocar aqui o 666 por terra. Eu não sei quem vai pegar. Aproveita a oportunidade, porque Jesus virá num abrir e num fechar de olhos, e você precisa vigiar e orar para que não entreis em pena. Quem acredita, levante a mão em nome de Jesus e dá um glória. Eu sei que agora é difícil dar glória, né, pastor? Eu sei que é difícil, a palavra é dura, mas João não para por aí não, pastor. Ele diz assim: ele virá como as nuvens, e todo olho há de vê-lo.
até mesmo aqueles que o rejeitaram, que fizeram pouco caso dele. E eu preciso abrir um parênteses aqui, que Salomão vai dizer em Provérbios: aquele que rejeita a palavra de Deus, aqueles que rejeitam a palavra de Deus, até a oração dele é abominável. Porque na casa de Deus você rejeita a palavra de Deus, mas chega na sua casa, você quer que ele receba a tua oração, ele não vai colar. Até mesmo aqueles que o transpassaram. E todas as famílias da terra se lamentar. Se lamentar? Pode ficar melhor. Se lamentar. A palavra lamentar aqui no grego, ela nos dá o sentido de alguém quando está chorando por um ente querido que acabou de falecer. É uma pessoa que não consegue ser consolada, porque ela sabe que ela perdeu a oportunidade de abraçar, ela perdeu a oportunidade de pedir perdão. Agora só restará lembranças, não tem como voltar mais, gente. Essa nuvem não é a nuvem que a gente vê aqui quando sai e olha para cima. Essa nuvem é a manifestação da glória de Jesus para a sua igreja. Ela estava desde o Antigo Testamento. Em Gênesis capítulo 13, ela desceu sobre as tendas. Em Gênesis 19, ela desceu sobre o Monte Sinai. Em Mateus capítulo 17, ela desceu sobre os montes da transfiguração. E aqui no livro de Apocalipse ela se revelou para dizer: eu estou chegando para justificar o meu povo. É por isso que Salmo 104 versículo 3, o salmista vai dizer: ele coloca limite nos mares, mas faz das nuvens o seu carro móvel. É por isso que Daniel capítulo 7 versículo 13, Daniel vai dizer: e quando eu estava deitado, eu tive uma visão noturna, semelhante ao Filho do Homem, vindo sobre as nuvens do céu, e todas as famílias da terra se lamentarão. Isaías capítulo 43, 23, ele vai dizer: e toda língua confessará, todo olho verá, todo joelho se dobrará e declarará que ele é Deus. Mateus 24, 30, ele disse: aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem vindo sobre as nuvens, e todas as tribos, línguas e nações o verão e se lamentarão. Eu não sei quem vai pegar, mas aí vem o noivo. Ficai prontos, preparados. Eu estou todo arrepiado. Jesus voltará. Quem acredita nessa palavra, em nome de Jesus, levante a mão para cima, só para dar raiva para o diabo. Só quem trouxe glória, só quem trouxe uma aleluia. Levante a mão, levante a mão, levante a mão, levante a mão. Vai recebendo a presença dele aí agora. Vai recebendo a presença dele aí agora. Dá um salto dessa cadeira, dá um salto. Se coloca sobre teus pés. A glória dele está aqui. A presença dele está aqui. A unção dele está aqui. Então se coloca de pé. Só quem pode adorar, só quem pode glorificar, só quem pode exaltar, só quem pode magnificar o nome daquele que vive, daquele que reina, daquele que tem o controle. Levante a mão, abra a boca, glorifica o nome dele. Salmo 24 versículo 7, ele vai dizer, pastor José, ele vai dizer: ei, abre, ó portões eternos. Aí os anciões olhou e disse: por quê? Porque entrará o Rei da Glória. Quem é esse o Rei da Glória? Jesus, o Deus Todo-Poderoso, Jeová Sabaote, o Deus dos exércitos. Ele é o Rei da Glória. Levantai, ó portas eternas, porque entrará o Rei da Glória. Ele já chegou aqui, ele já está aqui. Quem acredita, feche os olhos, levante a mão. Só quem acredita que a nuvem de glória está, recebe a presença, recebe a unção, recebe a graça, recebe o poder, recebe a cura, recebe a libertação. Seja batizado pelo Espírito de Deus agora. Agora, seja renovado, seja renovado pelo coração, para que entre o Rei Jesus, o Rei da Glória. Começa a sentir a presença dele.
o Rei da Glória, quem é o Rei da Glória? Ele está aqui nessa noite. Ele é o Rei, quem é o Rei da Glória? Seja renovado, pastores. O Rei da Glória, Renovado pelo Espírito Santo. Seja renovado, seja curado. eu quero olhar a face do meu Criador, eu quero olhar a face daquele que primeiro me amou. Eu quero olhar a face do meu Criador, eu quero olhar a face daquele Levante a mão que pra cima. primeiro me amou. Começa a falar com ele nessa noite. Diga, Senhor, me dê azeite para colocar na minha lamparina. É do meu Criador, Porque eu não sei que o Senhor pego de surpresa. daquele que primeiro me amou. Começa a falar com ele, isso. Começa a falar com ele. Abre o teu coração, deixa ele trabalhar. Eu quero olhar na face do meu Criador, Deixa ele te abraçar, deixa ele te curar. face daquele que primeiro me amou. Você quer aceitar Jesus, sai do teu lugar e vem aqui. Você que quer reconciliar, sai do teu lugar e vem aqui. Eu quero olhar na Você quer unir com o ministério, sai do teu lugar e vem aqui. Eu quero olhar na face Ele está aqui nessa noite. Mais forte! Eu quero olhar na face do meu Criador, eu quero olhar na face daquele que primeiro me amou. Jesus, eu quero olhar na face do meu Criador, eu quero olhar na face daquele que primeiro me amou. Puxa a mão direita pra cima. Você que pode. A esquerda também. Diga, Senhor Jesus. Diga nessa noite. Na abertura deste congresso. Diga, eu te peço. Diga, me renova. Diga, me cura. Me restaura. Me anima de novo. Recebe a presença dele. Santo, Santo, os meus Recebe o abraço dele. Isso. Recebe o abraço que o teu pai nunca te deu. O abraço que a tua mãe nunca te deu. Recebe agora do Espírito Santo de Deus. Só você que pode, levante a mão, aplaude o Senhor e glorifica o nome dele. Quem entendeu a mensagem, diga glória a Deus. Que você possa guardar essa palavra no seu coração. E que todas as vezes que você pensar em parar, desistir, você venha entender que você não caiu aqui de paraquedas. Você é resposta de oração de alguém lá atrás. De alguém que morreu há 2000 anos. Há 1900 anos. Você é resposta de oração de alguém. Então, não desanime. Paulo vai dizer: eu trago no meu corpo as marcas de Cristo Jesus. E aí, tá tendo marca de Cristo? Aleluia, Jesus. Renúncias. Eu quero seguir a Jesus, mas ele falou para os discípulos lá em Lucas 9:23: aquele que quer vir após mim, nega a si mesmo. Toma a tua cruz, siga-me, depois alcançareis um tesouro no céu. Queremos servir a Jesus, mas não queremos renunciar. Não queremos tomar a cruz. Aleluia.
Louvado seja Deus. Tem alguém nessa noite para aceitar Jesus? Pastor, eu quero aceitar Jesus como meu Salvador. Tem alguém nessa noite? Aleluia. Pastor, eu quero fazer uma nova aliança com Jesus nessa noite. Talvez hoje Deus preparou este momento, esse dia. Aleluia. Louvado seja Deus. Tem alguém? Pastor, eu quero fazer uma nova aliança com Jesus nessa noite. Para mim está aqui alguém pagou um preço. Para mim está aqui alguém orou. Alguém morreu por mim. E eu vou fazer valer a pena o sacrifício. Aleluia, Jesus. Glória a Deus. Amanhã eu vou, pastor. Amanhã pode não chegar para mim e para você. O amanhã pode ser tarde demais. Ele diz, aleluia, se o Senhor pedir o teu fôlego de vida esta noite, o que você tem preparado para o teu Senhor? Lucas 12:20. O que você tem preparado para o Senhor? Aleluia. Tem alguém? Pastor, eu quero fazer parte do ministério, da família. Deus é a única esperança. Tem alguém? Nós vamos orar pela tua vida. Aleluia, amém. Não tem? Que Deus então te abençoe, te conceda uma nova oportunidade. Amanhã estaremos aqui no segundo dia. Pastor Magnus de Dourados, amém. No sábado, o nosso pastor, alguns irmãos lá da sede vai estar aqui conosco. Pastor Anderson também lá de Dourados estará aqui conosco. E no domingo estaremos encerrando, para a honra e a glória do Senhor Jesus. Eu creio que Ele vai nos dar esta graça. Pastor Darwin, lá de Campo Grande, bênção de Deus também, para mim e para a tua vida, amém. Que a graça e o amor de Cristo Jesus, a comunhão do Espírito Santo de Deus, seja derramada em nossos corações, e que todos possam dizer: se Deus é por nós, operando Deus, posso todas as coisas, amém. Compra ali o alfajor do pastor Luiz Carlos, compra ali o cachorro quente dos jovens, R$10, ajuda os jovens, amém. Está encerrado, Deus te abençoe, um abraço, vão com Deus, em nome de Jesus, um final de semana abençoado. Posso crer uma manhã, porque Ele vive. Temor não há, mas eu venci. Que a minha vida está nas mãos do meu Jesus, que vive.